E agora, mais um... Câmara Escura. Eu sou Ana Luísa Carvalho, correspondente do Câmara Escura. E como é de praxe na apresentação deste podcast, minha preferência são os romances. E como diria Jack, Rose, afasta um pouco que cabe nós dois, sim. Brincadeira, gente. Ele não disse isso não, mas poderia, hein? E agora partindo para um assunto mais sério, este é o terceiro episódio da série em parceria com o curta Revérbero. Se você ouviu os outros 2 episódios, você vai entender um pouco melhor sobre o que eu estou falando. Diferentemente do que o de costume, hoje nosso assunto não será sobre filmes, mas sim uma entrevista completa com uma psicóloga sobre o assunto transtornos alimentares. Bom, gente, eu estou aqui com a Adriane Batista, por telefone. Obrigado pela presença, Adriane. Por nada. Então, hoje nosso assunto é sobre anorexia e transtornos alimentares. Então, vamos à primeira pergunta. Como a gente pode definir o que são os transtornos alimentares? Os transtornos alimentares, eles podem ser originados de hábitos alimentares que causam danos à saúde, como redução extrema do peso ou consumo excessivo de alimentos. São mais comuns na adolescência e no começo da fase adulta. Eles estão relacionados a uma série de consequências psicológicas, como ansiedade, pressões sociais, como, por exemplo, o chamado corpo perfeito, e ele é muito mais frequente no sexo feminino do que no sexo masculino. Sim, porque a pressão de corpo perfeito tem mais sobre as mulheres do que os homens, né? Na mídia, nas redes sociais, como um todo, é mais pressionado no caso das mulheres, né? Sim. Até por conta, enfim, de mulheres da passarela, que tem aquele padrão, estereótipo magro, são altas, bonitas, e a mídia mostra muito isso, as redes sociais mostram muito isso, aonde exige o corpo perfeito, a beleza excessiva, e isso vai causando, principalmente no sexo feminino, vai acometendo esses transtornos alimentares. Qual a principal diferença, assim, entre a anorexia e a bulimia? Porque muitas pessoas confundem, o que cada uma é e quais são os sintomas. A anorexia, as pessoas elas se autoavaliam com excesso de peso, ainda que estejam abaixo do peso ideal. Exercícios físicos exagerados, uso indevido de laxantes, diuréticos, tudo isso faz parte da rotina da pessoa com anorexia nervosa, elas perdem o peso, muito rápido, assim, ficam extremamente abaixo do peso, tem uma restrição alimentar muito severa, falta de vontade de manter um peso normal e saudável, preocupação em não ganhar peso, distorção da imagem corporal, gastrite, anemia. Na bulimia, boa parte dos pacientes, eles conseguem preservar o peso que é considerado saudável pelo IMC. Só que eles comem em grande quantidade, onde eles forçam vômitos, também usam laxantes e diuréticos, jejum, exercícios físicos, que também está dentro desse transtorno como a bulimia. E os sintomas são quase parecidos, porém tem aí a desidratação grave, erosão do esmalte dentário devido à ocorrência de vômitos, dor de garganta e inflamação, porque a pessoa ela induz o vômito, por meio, enfim, do dedo, ou introduzem até objetos na garganta. Entendi. É bem grave, assim. Acontece, assim, que os familiares, os amigos ao redor dessa pessoa, fica, às vezes, ou não conseguem identificar, ou não sabem o que fazer para ajudar. Então, assim, o que os amigos, os familiares e as pessoas próximas poderiam fazer para ajudar essas pessoas que estão com esse tipo de problema? Sim, os familiares e os amigos, eles podem e devem ajudar, deixando claro que se preocupam com a pessoa, demonstrando que a sua preocupação está relacionada com a saúde física e emocional da pessoa,
que se trata de salvar sua saúde, né, que quer ela queira ou não, né, que você sempre vai estar ao seu lado e participar do seu processo de tratamento. Familiares podem buscar por terapia familiar também, para uma reestruturação de organização, modificação da estrutura de confronto entre pais e filhos, correção na comunicação familiar, também isso é extremamente importante. É porque às vezes muitas dessas pessoas não se sentem à vontade de conversar sobre esse problema com os próprios familiares, com os próprios amigos, porque sentem que vão ser julgados. Principalmente assim no caso da anorexia, que é aquela magreza extrema e tal, as pessoas ainda acreditam que ser magro é sinônimo de ser saudável, é sinônimo de ser muito bonito assim, e pelo contrário, pode ser algo bem perigoso, né? Sim, extremamente perigoso, porque você vai perdendo um excesso muito grande, né, de vitaminas no corpo, a autoestima da pessoa tá baixa, ela não consegue perceber que realmente ela tá emagrecendo, tá ficando com a saúde fragilizada, as pessoas chegam a ir para hospitais, internar e até morrer, né, por conta disso. E o paciente, ele realmente, muitas vezes ele acha normal, uma pessoa com anorexia, ela acha normal isso, tem um controle excessivo da alimentação, e fazem por escolhas para manter, né, dentro do padrão da beleza dito estabelecido pela sociedade. Geralmente esses pacientes, eles negam, né, a informação dos parentes, dos amigos sobre alimentação, e se preocupam muito em como emagrecer mais ainda. E isso chega até a óbito. Muita gente acredita que isso é uma escolha da pessoa, né? Que, tipo assim, ela fica muito tempo sem comer, que ela tá fazendo tudo aquilo do corpo dela, porque é uma escolha dela, mas, assim, envolve várias questões psicológicas, várias pressões, não é? É uma pressão gigantesca que ela mesma acaba causando, né? Acho que justamente por isso, por ir atrás de corpo perfeito, por ir atrás do padrão dito perfeito para ela, de olhar pessoas magras, de ver talvez a imagem do outro, ela estabelece para ela, né? E justamente porque isso, né, ela já está ali com uma ansiedade, ou pode ser que ela esteja com uma depressão, pode ser que ela esteja com problemas pessoais muito grandes, e muitas vezes a família às vezes passa até desapercebido, só vai realmente mostrar a preocupação quando realmente percebe que a pessoa está muito magra, e a pessoa já está ali reduzindo a alimentação dela há muito tempo, e às vezes a família deixa passar desapercebido. Então tem sempre que ficar de olho, sim, quando perceber que alguma coisa está fora do padrão, que a pessoa está se isolando socialmente, que ela não quer mais interagir com amigos, com familiares, às vezes nem em adolescentes, às vezes não quer ir para a escola, às vezes começam até se cortar, então isso causa um transtorno muito grande dentro da família. É um problema que ele começa na alimentação, mas ele vai afetando várias outras coisas, né? Sim, afeta principalmente o transtorno, né, principalmente o psicológico da pessoa. Né? É algo que começa ali, às vezes quem tem anorexia ou bulimia, algum distúrbio alimentar, começa justamente por algo psíquico que às vezes nem ela percebe, que ela está com tanta ansiedade ou que ela está tão querendo controlar algo que ela vai para a alimentação. A nossa sociedade, assim, eles ainda escondem muitas informações em relação a isso. Hoje em dia, assim, graças a Deus tá mudando, assim, tem muita coisa que a gente pesquisa na internet, descobre, mas, assim, muitos famosos acabam passando por isso e tal, mas ainda glamourizam muito tudo isso, né? Se a famosa emagreceu demais para fazer um papel, nossa, como ela está tão bonita, né? Quando, na verdade, aquilo não é sinônimo de saudável, ela emagreceu excessivamente para passar
passar uma imagem de doente, de repente, pro personagem, pra algo assim, mas as pessoas ainda consideram isso como bonito, como padrão. Sim, consideram como bonito e como padrão, né? Às vezes, novelas e filmes, realmente as atrizes elas acabam emagrecendo muito para exercer um papel, a pessoa que está assistindo a ver como ídolo, como ícone, ou como, nossa, como ela está bonita, magra, também quero ficar magra. E acaba cometendo loucuras para que isso aconteça, né? Tem muitas famosas que hoje falam abertamente sobre isso, né? Que já tiveram anorexia, como a Lady Gaga, por exemplo. Sim. Atrizes globais como a Débora Evelyn, Sim. Débora Nascimento, Sim. enfim, N artistas já tiveram, né, anorexia e falam e comentam sobre como foi o tratamento também sobre, porque é algo que fica realmente muito escondido, né? E quando um artista abre, né, para falar sobre o seu problema, sobre o seu transtorno, às vezes abre os olhos de quem está passando por isso para buscar uma ajuda. E como assim o tratamento psicológico, ele pode ajudar aquela pessoa que está passando por esse momento, assim? Porque às vezes a pessoa se nega, às vezes o próprio paciente, ele não enxerga a tamanha dificuldade pela qual ele está passando e que ele pode chegar a óbito, pode morrer, é muito sério isso. Sim, o tratamento psicológico, ele pode sim ajudar e muito, né? A gente sabe que o tratamento para a anorexia é bastante difícil, exige um trabalho, né, muito árduo, muito grande, né, do paciente e dos familiares. Muitas terapias podem ser tentadas até o paciente superar o distúrbio. Sim. E é preciso muita paciência e persistência, né, com esse paciente para que ele entenda, né, que o se alimentar bem, o fazer exercícios naturalmente, né, exercícios para ele conseguir ganhar peso, conseguir chegar no peso saudável, tem que ter muita paciência, né, com essas pessoas, porque eles vão e voltam para a terapia várias vezes justamente por negarem isso. E pode ser utilizado diversos tipos de terapia. Ultimamente tem um grande ganho na terapia comportamental cognitiva, terapia de grupo, terapia de família, e o objetivo é justamente isso, é mudar os pensamentos e o comportamento do paciente para encorajar ele, né, a comer de maneira realmente bem mais saudável. Então, assim, o que a gente está falando é também sobre a responsabilidade que cada um de nós tem sobre a vida do outro, porque às vezes um comentário nosso, às vezes a gente não sabe pelo que o outro está passando, pelo que o outro passa, e é uma responsabilidade muito grande, porque a gente pode desencadear um problema sério na vida de alguém e a gente não sabe disso. Então, assim, todo mundo precisa ficar bem ligado nas coisas que fala, no que deseja para o outro, porque a gente tem sim responsabilidade sobre a vida do outro, deixando, querendo ou não é? Sim, a gente tem responsabilidade, sim, porque são pessoas que estão passando por algum tipo de problema, algum tipo de transtorno. O transtorno alimentar, ele não é brincadeira, tanto para um ganho excessivo como para perda excessiva, né, do peso. Sim. A perda, eu acho que ainda mais, porque a pessoa ela perde nutrientes, ela emagrece muito e chega a óbito. Tem casos de pessoas que chegam a perder os dentes, né, as unhas, são vários sintomas. Muitos sintomas, e o psicológico dela fica extremamente afetado, porque ela não enxerga aquilo que está fazendo mal para ela, e ela ainda mesmo assim se olha no espelho e se acha gorda, vê gorduras realmente onde não tem, e é um transtorno muito sério, né, e muitas vezes pode até ser que
entre com psicoterápicos, né, inibidores aí para pessoa de repente conseguir amenizar um pouco, né, esses sintomas. Lembrando assim que ser gordinha ou ser magra não é nenhum problema, desde que seja saudável, né? Desde que tenha um acompanhamento, você cuidar da sua alimentação, um acompanhamento de nutricionistas, atividades físicas, mas tudo dentro do saudável, né? Tudo demais é veneno, como diria nossas avós, porque é verdade, né? O limite entre o saudável e o da morte tá bem próximo ali, né? Tá bem próximo, e tudo em excesso é muito grave, né? Tudo que é demais é ruim. Então, a gente tem que achar o equilíbrio em tudo, equilíbrio na comida, equilíbrio na vida, ter mais comunicação, conversar com alguém sobre o que estiver passando, qualquer problema, alguém vai ajudar essa pessoa. Eu sei que muitas vezes a pessoa tem vergonha, ou não enxerga, ou realmente não quer conversar com ninguém, mas é preciso que a pessoa do lado também tenha esse olhar por ela, para que coisas graves não aconteçam com as pessoas. Então, gente, cuidem do corpo de vocês, da mente de vocês, isso é muito importante. Procurem ajuda médica, né? Psicólogos, um clínico, um nutricionista. E eu quero deixar aqui meu muito obrigado para você, Adriane, por conceder essa entrevista pra gente. Foi muito esclarecedor, assim, para mim e para quem nos ouviu, para quem tá nos ouvindo agora. Você gostaria de deixar algum recado? Olha, por nada, eu que agradeço o convite de vocês em participar. E o recado é justamente isso, né? Vamos cuidar da mente, vamos cuidar do corpo, cuidar de tudo que nos faça bem e que seja saudável. Nada em excesso é bom, então vamos procurar aí o equilíbrio corporal e principalmente o equilíbrio mental. Então é isso, gente. É muito importante cuidar da saúde. Agora é o meu beijo pra Lara e pra Luísa, nossos apresentadores e flores que formoseiam este podcast. André Araújo na mesa de som. Aqui é a Ana Luísa Carvalho no The End e até a próxima. Este podcast é uma realização de Libra Produções. Trabalho gravado nos estúdios de rádio da Universidade São Judas Tadeu para a disciplina do projeto Transmídia pela turma do 4º ano, módulo B, segundo semestre de 2019.